Hi there, I'm Leo and today I'm gonna be talking about soccer vocabulary in English. Olá, eu sou o Léo e hoje eu falarei sobre vocabulário de futebol em inglês. Stick around! Aproveitando o clima de Copa do Mundo, vamos falar sobre algumas terminologias e vocabulário em geral sobre esse que é o esporte mais popular do mundo. E a cada 4 anos acontece o seu ápice com a celebração mundial, onde 32 nações se encontram para disputar o título de melhor seleção do mundo. Vou focar mais no vocabulário americano, mas a maioria dos termos é igual. Sem mais delongas, que comece o jogo. Começamos então com alguns termos básicos como o próprio jogo, por exemplo. Soccer or football. Soccer é mais usado nos Estados Unidos e futebol é mais usado na Europa como um todo. Se você disser qualquer um deles no resto do mundo, vão te entender. Mas nos Estados Unidos, se você disser futebol, vão entender como futebol americano, que não faz muito sentido, né? Uma vez que o futebol americano é jogado com a mão. Jersey, shirt. Jersey é como é chamada a camiseta de time nos Estados Unidos. Cleats são as chuteiras. Cleats são aquelas travas na sola que previnem escorregar na arrancada ou se a grama estiver molhada. Soccer shoes também é comum, mas já no contexto, só cleats já é suficiente. E não podemos esquecer das caneleiras, shin guards. Pitch, field. O campo em que o esporte é jogado é chamado de soccer pitch, mas também é comum chamar de soccer field. Goal, score. When the ball is kicked into the net, it's called a goal. Chamamos de gol também em português por esse motivo, né? E o significado é objetivo. Faz sentido, não acham? Shot. Any attempt to score a goal. Em português também é parecido, né? Só chamamos de chute, mas em inglês é como um tiro. Shot. Pass. A ball kicked from teammate to teammate. Assist. The pass that goes to the player that scores the goal. Header. Hitting the ball with your head. Save. The goalie, goalkeeper, blocks a shot. Nos Estados Unidos, goleiro é goalie. Goalkeeper é mais universal. Volley. When a player kicks the ball while it's in the air. Aquela batida de primeira ou voleio. Trap. Stopping the ball with your body in order to control it. Dar aquela matada perfeita e pôr a bola em jogo. Tackle. A player's attempt to steal the ball from the other team. Normalmente envolve contato pesado, como um carrinho, por exemplo. Cross. A kick from the side of the field into the middle. Punt. When the goalie drops, kick the ball. Quando o goleiro repõe a bola com um balão certeiro para ligar o ataque. Throw in. An overhead throw to resume play after the ball goes out. Cobrança de lateral. Free kick. Anytime there is a fall, the team that was fouled gets the free kick. A cobrança de falta. Corner kick. If the defense touches the ball over the end line, the other team has a corner kick. Escanteio. Goal kick. If the offense touches the ball over the end line, the goalie has a goal kick to resume play. É um tiro de meta. E quanto às posições dos jogadores? Vou usar aqui algumas imagens deles, mas não vou poder dizer o nome por questões de direito de imagem, ok? Goalie, or goalkeeper. Their job is to guard the goal. Só eles podem usar as mãos no jogo. O goleiro, né? Defender. A position that is the last in front of the goalie. Zagueiro. Forward. Soccer's attacking positions. They usually score the most goals. São os atacantes e o centroavante, né? Midfielder. A position in between the defenders and the forwards. They specialize in passing and moving the ball towards the goal. É um meio-campista. Ainda dentro do campo temos outro personagem importante que é o árbitro, referee, the person in charge of enforcing the rules of the game. E fora do campo temos os bandeirinhas ou auxiliares, que normalmente são 2, assistant referees. E fora ainda temos os reservas, que pela primeira vez numa Copa do Mundo os times poderão substituir até 5 jogadores durante o jogo. E é claro que não pode faltar o técnico, né? Manager or coach. The person in charge of a team, responsible for making substitutions
and choosing a strategy. Mais termos que podem ocorrer no jogo. Soccer offside é o famoso impedimento, quando o jogador está posicionado atrás do último defensor e recebe um passe do seu colega. Entenderam, né? Penalty shootout seria uma decisão por pênaltis, quando o jogo precisa ser decidido e não pode terminar empatado. Cada time deve cobrar 5 penalidades. Stoppage time or added time seria o tempo de acréscimo no final dos tempos, por paradas que ocorreram durante o tempo normal. Antes era mais conhecido por injury time, que é o tempo dado para atendimento médico durante o jogo. Set piece seria o nosso bola parada quando se tem uma jogada previamente ensaiada. Relegation é o rebaixamento, quando um time fica nas últimas posições do campeonato oficial e ele é rebaixado a uma liga inferior. Por outro lado, quando ele se qualifica para uma liga superior, se diz promotion. Hat-trick já é um termo que está se usando no Brasil, né? É quando o mesmo jogador ele faz 3 gols no mesmo jogo. E que tal aquela caneta, ou janelinha, ou rolinho? Em português tem várias formas, né? Em inglês se diz nutmeg, que traduzido é noz moscada. Sabe aquele migué quando o cara se joga para ganhar uma falta? Dive or flop. Sent off, expulsão, quando o jogador já tem uma amarela ou a agressão foi muito violenta. E para encerrar, quando o país escolhe uma seleção de futebol para representá-lo, não se diz selection, mas squad, que significa pelotão, esquadrão, esquadra. No caso da seleção brasileira, the Brazil National Squad. And that's all for today. I hope you enjoyed it. If you like it, give me a thumbs up and don't forget to subscribe. I'll see you next and stay safe.